Ei pessoal, tudo bem com vocês? Está entrando no ar o Ideias Geniais e no programa de hoje nós vamos falar de um passo muito importante. A gente já falou de várias coisas aqui nesse programa, falamos sobre reserva de segurança, corretora de valores e vários outros assuntos envolvendo o mundo das ações. E hoje vamos falar sobre uma análise para você escolher as suas ações. E nós vamos falar das análises fundamentalistas e das análises técnicas. Então, a gente trouxe aqui um exemplo de análise fundamentalista e de análise técnica. E você vai acompanhar com a gente o passo a passo aqui, de forma bem direta, como se faz esse tipo de análise e como você escolhe a sua ação. E para ficar bem didático e bem prático, nós vamos utilizar exemplos do nosso dia a dia, do nosso mundo real. A escolha de uma ação passa por duas análises, a análise fundamentalista e a análise técnica, que é a análise gráfica. A gente vai pedir ajuda para esse site aqui, o comoinvestir.decap.com.br, que é um site que fala sobre investimento, sobre finanças, sobre previdência, renda fixa, investimento de forma geral, e tem essa reportagem que tem 10 múltiplos para fazer a análise fundamentalista de ações. Quando a gente fala múltiplos, na verdade a gente quer dizer indicadores. Está assim na reportagem, com esses 10 múltiplos para fazer análise fundamentalistas de ações e encontre as melhores ações da Bolsa de Valores. Então, esse trabalhozinho que o site fez é como se fosse um estudo de caso. O que eles fizeram? Eles escolheram 5 ações do mesmo setor e fizeram análise dessas ações. Aqui, eles avaliaram vários índices, né? Vários múltiplos, né? Índice de liquidez, atividades, endividamento, rentabilidade, estrutura de capital e mercado de ações. Escolheram 5 empresas. O setor que eles escolheram é o setor de consumo cíclico. E lembrando que para você fazer a análise, comparar uma empresa com a outra, tem que ser do mesmo setor. E eles analisaram o quarto trimestre de 2019. Então são 5 empresas: Alpargatas, Loja Marisa, Anima, Arezzo e Lojas Renner. E na frente de cada empresa tem um código da ação. E aí eles começaram pelo índice de liquidez corrente. O índice de liquidez, ele mede a relação entre ativo circulante e passivo circulante. É uma comparação entre quanto eu tenho de dinheiro no momento e quanto eu tenho de obrigações no momento. São comparações de curto prazo. E quanto maior esse número, melhor. E aqui ele fez o cálculo, né? E apresentou o resultado. A empresa que teve o maior índice é Alpargatas e Arezzo, que estão empatadas. Então, se você fosse escolher uma empresa só por esse indicador, que na verdade você não vai escolher só por esse indicador, você iria escolher essas duas empresas, né? Que tem um resultado melhor. Quer dizer que elas têm dinheiro em caixa sobrando. E depois partiu para o índice de endividamento. É a comparação de quanto você deve para terceiro em relação ao seu ativo total, mais saudável da empresa está. E aí eles fizeram as análises e trouxeram para a gente aqui o resultado das empresas. A empresa que tem os menores índices são Alpargatas e a Arezzo. Então, são empresas que devem menos, são empresas que você poderia confiar mais, porque tem uma vida financeira mais sustentável. E depois eles partiram para a margem bruta. Ela mostra a eficiência da administração no que diz respeito à utilização de materiais e mão de obra no processo de produção de uma companhia. É um importante indicador que possibilita que o investidor calcule e acompanhe a lucratividade de uma determinada empresa. A margem lucro mede a rentabilidade do negócio, revelando a porcentagem de lucro obtido em cima de cada venda. Então, quanto maior a margem bruta, melhor, né? Quais empresas têm as margens melhores? Tem a loja Renner, as lojas Renner e tem a Alpargatas. Então, aí todas essas análises que vocês estão fazendo aí, você vai gravando o nome das empresas que estão vencendo. A margem líquida seria o lucro líquido. E o lucro líquido o que é? É a comparação, a margem líquida é a comparação entre o lucro líquido e a venda da empresa. Quanto maior esse número, melhor. Quanto mais lucro a empresa tem, melhor, né? Quanto maior a margem líquida, melhor. A margem líquida é aquele valor que depois que a empresa pagou todas as obrigações, funcionários, impostos, todas as obrigações, é o que realmente sobra para a empresa.
é o recurso que sobra para a empresa no final, é o resultado dela. Então, quanto maior esse número, é melhor. E aqui a gente tem novamente as lojas Renner, com um resultado bom de 11,5% e Alpargatas 7%. Então, é como se fosse assim, a cada R$100 de vendas, a loja Renner dá um lucro de R$11,5 e Alpargatas R$7,5. E aí depois, vamos lá sobre o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, né? O retorno sobre o patrimônio líquido é a comparação entre o lucro líquido da empresa e o patrimônio líquido. Ele tem o objetivo de avaliar a rentabilidade e a taxa de retorno da empresa. Esse indicador mede a relação em patrimônio líquido, no qual corresponde aos ativos de uma empresa, pelo lucro do líquido, que é medido de todos os rendimentos menos os custos da empresa. Então, quanto maior for esse número, melhor para a empresa, né? Vamos ver aqui as empresas que estão com um resultado bom. A gente tem as lojas Renner, 23,4%, e a Arezzo, 21,7%. A gente pode ver que tem empresas que estão negativas. Geralmente, empresas negativas são empresas que no trimestre estão dando prejuízo. Então, não é muito interessante empresas com prejuízo. E depois, a gente tem o retorno sobre o ativo. O que é o retorno sobre o ativo? Ele mostra, através desse indicador, que é possível analisar a gestão da empresa na utilização de seus ativos para gerar ganhos, sendo um importante instrumento para encontrar boas empresas na bolsa de valores. Uma empresa que apresenta uma alta rentabilidade do seu capital próprio, mas apresenta uma alta alavancagem, pode apresentar um retorno sobre ativo baixo, sendo um sinal de alerta para o investidor. Então, esse número aqui, quanto maior, melhor, né? Então, quais empresas aqui têm um retorno sobre ativo bom? A gente tem a Arezzo, 11,47%, e depois tem a loja Renner. E o índice P sobre L? O índice P sobre L, ele fala assim, se investir na empresa, depois de quanto tempo, depois de quantos anos você vai ter o retorno que você espera, que paga o seu investimento. Geralmente medido em anos, né? E aqui, quanto menor esse número, melhor. E a empresa que tem o menor número é a Arezzo, e depois tem as lojas Renner. Não é bom você pegar por esse número negativo, porque esse número negativo é prejuízo. A empresa tem prejuízo, né? Então, você vai pegar aqui a loja Arezzo e a loja Renner. Ainda está muito alta ainda. 35 anos para ter retorno, 40 anos para ter retorno da ação que você comprou. E depois tem o índice, o P sobre o VPA. Essa relação aqui, ela mede, é uma comparação entre valor de mercado da empresa e valor patrimonial. O ideal seria que fosse 1, essa relação, essa razão. Porque a gente sabe que quanto mais valorizado a empresa está, digo no mercado, se algum dia ela apresentar alguma falência, insolvência, ela vai ter que honrar com os investidores, né? Pagar os investidores. E sua empresa, se existe uma disparidade muito grande entre esse número, se for maior do que 1, muito distante de 1, a empresa não vai conseguir honrar esses pagamentos. Mas geralmente tem empresas, igual as de tecnologia, que tem esse índice muito alavancado, muito bem maior do que 1, porque são empresas que têm o valor da marca, né, o valor de mercado delas bem avaliado. Mas tecnicamente você deveria escolher empresas que esse número fosse próximo de 1 ou que tenha uma estratégia de crescimento bem séria e bem estruturada, né? Então as empresas aqui, ó, a gente tem a empresa mais próxima de 1, tem a loja Marisa e nós temos a Anima. E depois o lucro por ação. Lucro por ação, quanto mais lucro uma ação der, melhor, né? Vão entender como se fossem reais. Qual ação está dando mais lucro aqui? Então, nós temos a Arezzo, R$ 1,78, e temos as lojas Renner, R$ 1,38. Então, se você fosse escolher, você escolheria uma dessas duas. O Direct Yield é um exemplo seguinte. Digamos que você investiu uma ação R$ 10, R$100 numa ação. Aí a empresa distribuiu dividendos, né? Juros do seu capital próprio. Quantos por cento essa distribuição significa em relação ao investimento que você fez? Quanto maior esse número, é melhor. Aqui tem as empresas que estão sem esse dado, pode ser que elas não distribuíram
esses dividendos, ou não distribui, ou ainda não distribuído. Mas nós temos aqui, ó, a Arezzo tem uma distribuição de 2,5% e a loja Renner 1%. A conclusão, baseado em todos os indicadores, todos os múltiplos e os 10 múltiplos, quem fez a análise chegou à conclusão, baseado nos indicadores, nos múltiplos, que a Arezzo e as lojas Renner são empresas que têm melhor desempenho. Então, se você quer investir em empresas do setor cíclico, baseado na data do balanço patrimonial, dos resultados, você pode investir nessas empresas. Mas aí, você escolheu uma empresa, né? Você sabe que você pode investir nessas empresas. Aí agora o grande passo é saber quando você vai entrar no mercado. Qual é a hora certa para entrar no mercado? E para isso, eu trouxe uma análise aqui da Oi. Olha só, se vocês pegarem aqui, ó, vocês podem ver que de 2016 para frente, até 2017, a Oi teve expansão, ela teve crescendo. E depois ela entrou numa fase de decréscimo, ela foi caindo o resultado dela. A gente sabe hoje que a Oi está na segunda recuperação judicial, a telefonia móvel dela vai ser vendida, vai ser fatiada para as empresas do setor, as empresas concorrentes do setor. E talvez um leigo olhando esse gráfico entenderia que talvez esse momento aqui, 3 de abril de 2020, é um bom momento para se investir na empresa, esse período, porque a empresa tem expansão. Mas aí você precisa ser uma pessoa antenada, você precisa estar alinhado com as notícias do mercado, da empresa, da companhia, ler bastante, se inteirar, ler as revistas de economia, de finanças, e saber o que está pegando com a empresa. Porque esse resultado pode parecer que a empresa está crescendo, está se valorizando, mas você tem que analisar os fatos, os dados, né, para ver se realmente isso é satisfatório mesmo, porque hoje uma empresa de telefonia é basicamente a telefonia móvel, né, que é a parte mais forte. A Oi também tem uma parte muito, muito forte da telefonia fixa, né? E a gente sabe que ninguém hoje tem telefone fixo. É muito difícil, tipo assim, mais as empresas, né? E você tem que tomar esse cuidado. Quando for comprar uma empresa, você, além de ver o gráfico, também saber a história da empresa também, o que a empresa está acontecendo com ela, o que está passando, se na verdade você tem um falso negativo, e tomar essa decisão. Então, pessoal, vou terminar por aqui. A gente viu a análise fundamentalista de 5 empresas do mesmo setor da economia, e depois viu aqui a Oi aqui com a análise gráfica. Então, até mais para vocês, até logo, um abraço, tchau!